Prepare-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. História de hoje, o 13º Batalhão. Eu estava à sua espera. Sejam bem-vindos ao meu domínio, o Portal do Pavor. Aqui, cada história não é apenas um conto, mas um portal que eu abro diretamente para os seus piores pesadelos. Comigo, o medo não é apenas narrado. Ele é sentido na alma. Apague a luz, tranque a porta, sinta a própria respiração guiá-lo pelo inevitável labirinto da loucura. Se você tem a tola coragem de cruzar este portal, inscreva-se no canal. E para provar sua insolência, digite nos comentários: eu não tenho medo. Agora, prepare-se, o desconhecido já está aqui. O que você vai ouvir a seguir pode mudar a forma como você enxerga a escuridão para sempre. A única regra aqui é: não desvie o olhar. A história de hoje já começou. Na madrugada de 15 de outubro, o tenente-coronel João Farias encontrou uma pasta vermelha em sua mesa. Dentro dela, havia fotos que a polícia militar jamais deveria ter tirado. Evidências que nunca deveriam existir. E um bilhete com apenas 4 palavras: bem-vindo ao depósito. Mas isso foi apenas o primeiro dia. O que ele descobriu nos arquivos daquele lugar amaldiçoado, o que realmente acontece quando casos inexplicáveis são enviados para lá, isso vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre o que protege nossas ruas à noite. Se você, assim como eu, sempre se perguntou o que acontece com aqueles casos que a polícia simplesmente arquiva, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque o que vou contar agora são fatos reais, documentados, que vazaram de dentro da própria corporação. E acredite, você vai precisar de companhia para o que vem a seguir. Deixe eu começar apresentando o protagonista desta história real. João Farias, 52 anos, tenente-coronel da PM, com 30 anos de serviço impecável. Um homem que já enfrentou traficantes armados até os dentes, que já desarmou sequestradores, que viu colegas morrerem ao seu lado. Na polícia, eles chamam caras como o João de blindado. Alguém que nada mais consegue abalar. Em março deste ano, João recebeu a notícia que todo policial militar sonha ouvir: uma promoção para um posto administrativo tranquilo. O comando do 13º Batalhão de Polícia, localizado numa área residencial pacata da Zona Norte. 2 anos administrando papelada e me aposento, pensou ele. Finalmente vou poder dormir direito. No primeiro dia, João chegou cedo, como sempre fez em sua carreira. O prédio do 13º era diferente dos quartéis que conhecia. Mais antigo, com corredores que pareciam se estender além do necessário e um silêncio que pesava no ar. Mas era só um prédio administrativo, não é mesmo? O sargento Mendes, um homem de poucos sorrisos que parecia trabalhar ali há décadas, fez a apresentação básica. Coronel, o senhor vai gostar daqui. É bem tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Havia algo no jeito que ele pronunciou a palavra tranquilo que soou estranho, mas João atribuiu a típica resistência dos subordinados a mudanças de comando. Qual é exatamente nossa função aqui, sargento? Perguntou João, folheando os primeiros documentos em sua nova mesa. Nós cuidamos dos casos especiais, coronel. Arquivos que vêm de outros batalhões. Casos que precisam de uma atenção diferenciada. Foi então que João notou algo peculiar. As gavetas de seu arquivo tinham fechaduras duplas. As janelas do prédio tinham grades mais grossas que o normal. E havia câmeras de segurança em lugares que não faziam muito sentido, apontadas para dentro das salas, não para fora. Sargento, quantos casos vocês processam por mês aqui? Poucos, coronel, mas intensos. Naquela primeira semana, tudo parecia rotina. Relatórios para assinar, planilhas para revisar, algumas reuniões por videoconferência com o comando geral. João até começou a relaxar.
Talvez fosse mesmo só burocracia. Mas na sexta-feira chegou a primeira remessa. Coronel! A voz do sargento Mendes soou pelo interfone, mais tensa que o normal. Chegou o material do 7º batalhão. O senhor gostaria de dar uma olhada. João desceu até o térreo, onde uma van da PM havia estacionado. 2 soldados descarregavam caixas de papelão lacradas com fita vermelha. Não fita amarela como era padrão. Fita vermelha. O que é isso? Perguntou João. Ocorrência 647 Alfa. Respondeu um dos soldados, evitando contato visual. Rua das Flores, 429. Família toda. Bem, o senhor vai ver no relatório, mas eu ainda não contei a parte mais perturbadora. João subiu para seu escritório carregando a primeira caixa. Dentro, encontrou algo que fez seus 30 anos de experiência policial simplesmente não fazerem sentido. Fotos de uma cena de crime que desafiava qualquer explicação lógica. Uma família de 4 pessoas encontrada morta em casa. Mas como explicar o fato de que todos estavam sentados à mesa de jantar, com pratos servidos, como se tivessem sido interrompidos no meio da refeição? O problema é que a família havia desaparecido 3 meses antes. Os corpos estavam frescos. Sargento! João gritou pelo interfone. Sim, coronel. Preciso falar com quem trabalhou este caso. Não é possível, coronel. O investigador responsável pediu transferência para outro estado. João passou o fim de semana tentando entender aqueles relatórios. Não eram apenas inconsistências, eram impossibilidades. Testemunhas que juravam ter visto pessoas mortas, crianças que desapareciam de quartos trancados por dentro, assassinos que confessavam crimes, mas que estavam comprovadamente em outros lugares na hora dos fatos. Na segunda-feira, ele confrontou Mendes diretamente. Sargento, o que diabos é este lugar realmente? O homem mais velho suspirou, como se carregasse um peso há anos. Coronel, vou ser direto com o senhor. Cada batalhão da PM, em algum momento, se depara com casos que não se encaixam. Casos que, se fossem a público, criariam pânico. Ou pior, fariam as pessoas perderem a fé na polícia. Então, há cerca de 15 anos, foi criado o 13º, um depósito de casos arquivados. Não, coronel, um depósito de casos que continuam ativos. Só que não podemos investigá-los usando métodos normais. Foi então que João entendeu por que seu escritório tinha 2 fechaduras. Por que as janelas tinham grades duplas? Por que havia câmeras voltadas para dentro? Não era para proteger o prédio do que estava lá fora. Era para proteger o mundo do que estava lá dentro. Quantos casos temos ativos, sargento? 143, coronel. Alguns datam de mais de uma década. Naquela tarde, João tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele ia abrir todos os arquivos. Todos. Ia entender exatamente com o que estava lidando. Começou pelos casos mais antigos, 2010. Uma série de suicídios em que as vítimas deixavam a mesma carta, palavra por palavra, mas escrita de próprio punho. 2012. Crianças de um orfanato que começaram a falar uma língua que nenhum linguista conseguiu identificar. 2015. Um homem fotografado em 17 assassinatos diferentes, em 7 cidades diferentes, ao longo de 3 anos, mas que morreu em 2014. A cada arquivo que abria, João sentia como se estivesse descendo por um buraco sem fundo. E o pior era perceber um padrão. Os casos não eram aleatórios. Havia uma progressão, como se algo estivesse testando os limites da realidade, ficando cada vez mais ousado. Sargento, João chamou Mendes em seu escritório na quarta-feira. Estes casos, eles têm alguma coisa em comum que não está óbvia? Mendes fechou a porta com cuidado e verificou se não havia ninguém no corredor. Coronel, posso fazer uma pergunta? O senhor é religioso? Por quê? Porque o que vou contar agora talvez seja mais fácil de aceitar se o senhor acreditar que existem forças além da nossa compreensão. Todos estes casos, coronel,
Todos eles aconteceram num raio de 50 quilômetros deste prédio, e todos começaram depois que construíram o 13º Batalhão. O que você está insinuando, sargento? Não estou insinuando nada, coronel. Estou dizendo claramente, este lugar atrai essas coisas. Ou pior, as cria. Naquela noite, João decidiu ficar até mais tarde, revisando mapas e datas. Queria provar que Mendes estava paranoico. Queria encontrar uma explicação racional. Foi quando percebeu que não estava sozinho no prédio. João saiu de sua sala e caminhou até o corredor principal. Vazio. Mas tinha certeza de que havia ouvido passos. Passos que não eram do Mendes. Ele conhecia o andar pesado do sargento. Tem alguém aí? Foi quando viu a luz acesa na sala dos arquivos do subsolo. A sala dos arquivos onde ficavam os casos resolvidos. Casos que, segundo Mendes, nunca deveriam ser abertos novamente. João desceu as escadas, cada degrau rangendo sob seus pés. A porta da sala estava entreaberta e uma luz amarelada vazava pela fresta. Mas se você acha que isso é assustador, espere o que vem agora. João empurrou a porta devagar. A sala dos arquivos era maior do que ele imaginava, muito maior. Fileiras e fileiras de estantes se estendiam pela penumbra, e no fundo havia alguém. Uma figura de costas, folheando um arquivo. "Com licença!" João chamou, a mão instintivamente buscando a arma no coldre. "O senhor não deveria estar aqui." A figura se virou lentamente. Era ele mesmo. João estava olhando para si mesmo. "Não é possível." João sussurrou, recuando um passo. "Claro que é," respondeu sua própria voz. "Você não leu os arquivos com atenção suficiente. Caso 0001 Alfa. O primeiro caso que chegou ao 13º. O outro João, porque não havia outra forma de chamá-lo, segurava uma pasta vermelha idêntica àquela que havia encontrado em sua mesa no primeiro dia. "Esta não é a primeira vez que você vive este momento, João. É a 13ª. João tentou pensar, tentou racionalizar, mas suas memórias começaram a fragmentar. Imagens de outros primeiros dias, outras conversas com Mendes, outras noites sozinho naquela sala. O que está acontecendo comigo? Você não é o comandante do 13º Batalhão, João. Você é o 13º caso." De repente, tudo fez sentido de uma forma aterrorizante. Porque Mendes sempre parecia saber mais do que dizia, porque os outros policiais o evitavam. Porque ele nunca recebia ligações de casa, da família. Porque ele não tinha família há muito tempo. Há 13 anos, continuou sua própria voz. O verdadeiro tenente-coronel João Farias investigava uma série de desaparecimentos. Policiais que sumiam sem deixar rastro. Ele seguiu uma pista até este prédio e nunca mais saiu. João olhou para suas próprias mãos. Ainda pareciam reais. Ainda sentia o peso da farda, o metal frio da pistola. "Mas eu estou aqui, eu sou real." É claro que é real. Você é a memória mais forte do verdadeiro João. Sua obsessão por justiça, sua necessidade de resolver casos impossíveis. Por isso você continua voltando, tentando entender, tentando resolver o quebra-cabeça. O outro João se aproximou, estendendo a pasta vermelha. Dentro desta pasta está a verdade sobre todos os casos do 13º. A verdade sobre o que realmente acontece quando alguém morre tentando resolver o impossível. Nós não partimos, João. Nos tornamos parte do mistério. João pegou a pasta com mãos trêmulas. Dentro havia uma única foto. Uma foto sua, tirada no dia em que chegou ao 13º pela primeira vez. Mas na foto ele estava transparente, como um fantasma. "Quantos de nós existem aqui?" perguntou João, sua voz mal saindo. "Todos os comandantes que vieram antes de você. Todos os investigadores que tentaram resolver estes casos. Todos os que não conseguiram partir sem encontrar as respostas. E o sargento Mendes? O primeiro, ele está aqui há 20 anos. Foi ele quem descobriu que este lugar coleciona pessoas como nós. Pessoas que não conseguem deixar mistérios sem solução.
João olhou ao redor da sala dos arquivos. Agora conseguia ver outras figuras nas sombras entre as estantes. Dezenas delas, todas vestindo uniformes de diferentes épocas, todas folheando arquivos que nunca conseguiriam resolver completamente. E se eu simplesmente for embora? Se eu sair daqui agora e nunca mais voltar? Seu reflexo sorriu tristemente. Você já tentou isso 12 vezes, João. Toda vez você volta, porque você precisa saber a verdade. E a verdade é que alguns casos são infinitos. Alguns mistérios existem não para serem resolvidos, mas para nos manter presos tentando resolvê-los. Neste momento, algo aconteceu que mudou tudo. João sentiu uma sensação estranha, como se estivesse despertando. As paredes da sala dos arquivos começaram a ficar translúcidas e ele conseguiu ver através delas. Do lado de fora, na rua, um carro da PM estava estacionado. Dentro dele, 2 policiais conversavam pelo rádio. Central, chegamos no local. Prédio abandonado, parece estar vazio há anos. Confirmado, podem entrar. Estamos procurando o coronel João Farias. Desapareceu há 3 dias durante uma investigação. João entendeu tudo numa fração de segundo aterrorizante. Ele estava morto. Havia morrido há 3 dias, explorando um prédio abandonado. E sua mente, incapaz de aceitar que não conseguiria resolver seu último caso, criou toda aquela realidade alternativa. O 13º Batalhão, os casos impossíveis, até mesmo suas conversas com Mendes, tudo produto de uma consciência que se recusava a partir. Não, ele sussurrou para seu reflexo. Isso não pode estar acontecendo. Mas está, respondeu a outra versão de si mesmo. E o pior é que você não é o primeiro. Este lugar, este prédio abandonado, ele coleta as mentes de investigadores que morrem tentando resolver mistérios. Suas obsessões se tornam nossa realidade compartilhada. Eles vão me encontrar? Eles vão encontrar seu corpo, João. Mas você vai ficar aqui, conosco. Parte da coleção permanente de almas que não conseguem deixar casos em aberto. João olhou mais uma vez para a foto em suas mãos. Agora conseguia ver claramente. Não era uma foto sua chegando ao 13º. Era uma foto do seu próprio corpo, encontrado 3 dias antes num prédio abandonado, ainda segurando um arquivo em suas mãos mortas. O arquivo que ele nunca conseguiu resolver em vida. Bem-vindo ao verdadeiro depósito, coronel, disse Mendes, aparecendo ao lado dele. Aqui, nós colecionamos muito mais que casos impossíveis. Nós colecionamos as pessoas que morreram tentando resolvê-los. Os policiais encontraram o corpo do tenente-coronel João Farias naquela madrugada. Oficialmente, ele morreu de ataque cardíaco durante uma investigação de rotina. O caso foi arquivado sem maiores questionamentos, mas se você passar em frente àquele prédio abandonado, nas noites mais silenciosas, se você prestar atenção, ainda é possível ver uma luz acesa no que seria o 3º andar. E quem tem coragem de chegar mais perto, jura ouvir vozes sussurrando, analisando arquivos, tentando resolver casos que talvez nunca tenham tido solução. Às vezes me pergunto, quantos de nós levamos obsessões tão profundas que nem a morte consegue nos separar delas? Quantos mistérios existem não para serem resolvidos, mas para nos manter eternamente presos tentando decifrá-los? E você, que está ouvindo isso agora, que caso impossível da sua vida ainda te mantém acordado à noite? Se essa história te arrepiou tanto quanto me arrepiou quando recebi estes documentos vazados, se você também acredita que algumas obsessões são fortes demais para a morte interromper, deixe nos comentários qual é o mistério que você nunca conseguiu parar de pensar. E se você quer mais relatos como este, casos reais que desafiam nossa compreensão da realidade, ative o sininho das notificações. Porque na próxima semana vou contar a história de uma delegada que descobriu que todos os crimes que investigava já haviam sido cometidos por ela mesma em vidas passadas. Uma história que vai fazer parecer um conto de fadas. Até lá, cuidado com as obsessões que carregam.
Algumas delas podem ser mais duradouras do que vocês imaginam. E assim, mais uma história chega ao fim. Ou será que foi apenas um delírio? Às vezes, a linha que separa a realidade do pesadelo é mais fina do que pensamos. E você ainda confia na sua própria mente? Compartilhe sua loucura nos comentários. Para não perder o juízo sozinho, curta, se inscreva e ative o sino. Temos mais perturbações agendadas para a próxima semana. Durma, se a sua consciência permitir. Até breve, no Portal do Pavor.